Hábitos Atômicos é um livro que nos ensina gradualmente a eliminar os hábitos ruins e substituir por hábitos bons. A ideia central do livro é a de que caso você melhore somente 1% ao dia de qualquer coisa que você fizer, ao final de um ano você vai estar 37 vezes melhor. O autor desse livro, James Clear, começa contando que ele jogava beisebol na época que ele estava no ensino médio e ele sofreu um grande acidente, Um taco de beisebol bateu no rosto dele e aí quebrou o nariz, acabou também causando hematomas até no cérebro. E aí o James precisou ficar em coma induzido por vários dias, e o grande problema é que quando ele finalmente saiu do coma, ele não conseguiu mais aquele papel que ele tinha de protagonista no time de beisebol do ensino médio. Ele não estava conseguindo mais performar como atleta da mesma forma que ele fazia antes. E aí ele conta que as coisas começaram a melhorar para ele só quando finalmente ele saiu do ensino médio, foi para a faculdade, entrou no time de beisebol da faculdade, mas começou no banco de reserva. Começou numa posição muito inferior à que ele tinha antes. E aí ele precisou refazer todo o planejamento que ele tinha sobre os hábitos dele. Então ele começou a refazer o planejamento sobre ser um atleta, sobre ser um estudante, sobre melhorar em diversas áreas da vida, principalmente para tentar dar a volta por cima depois do acidente que ele sofreu. Muitas vezes nós tendemos a acreditar que grandes conquistas dependem de grandes mudanças radicais e a gente esquece de fazer pequenas melhorias, melhorias simples no nosso dia a dia. É melhor criar ou aperfeiçoar um hábito um pouquinho a cada dia do que não fazer nada. Até porque se a gente resolver não fazer nada, nossa vida não vai mudar. A gente vai permanecer onde a gente está, a gente vai ficar estagnado, assim, você não vai ter resultado algum. Então é melhor você crescer um pouco do que você não crescer nada, até porque as coisas não caem do céu. Por exemplo, eu vou te contar um exemplo meu pessoal, que eu tô sofrendo isso agora. Eu não falo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, inglês 100% fluente. Eu leio livros em inglês, eu entendo inglês, eu escrevo em inglês, mas eu não tenho inglês fluente. E eu me cobro muito por isso, pelo fato de eu não falar inglês fluente. Só que não adianta eu ficar reclamando, e não criar um hábito de diariamente falar inglês com alguém que fala inglês nativamente. Se eu não fizer isso, dificilmente o meu inglês vai destravar. Então esse livro, ele é basicamente sobre isso, é sobre você criar pequenos hábitos, coisas que você pode fazer durante um pequeno tempo durante o seu dia, mas que quando você vai somando isso durante médio e longo prazo, durante meses e anos, no final o esforço, a soma de todo esse esforço vai te fazer chegar num patamar que você não tinha antes. Outro exemplo que tem tudo a ver com o tema desse canal aqui é o hábito da leitura. Se você não tem o hábito da leitura, você quer começar a ler livros, mas você vai pegar, por exemplo, um livro um dia e vai se forçar a ler 2, 3 horas, muito dificilmente você vai criar o hábito. Pelo contrário, talvez você faça se traumatizar. O ideal é que você leia um pouquinho, leia 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas durante todos os dias e que depois você vai aumentando gradualmente, Então, fazendo dessa forma, criando esse hábito aos poucos e tendo uma disciplina de leitura, é muito mais fácil que você vire um leitor do que se você se forçar a ler muita coisa durante um determinado período de tempo pequeno, porque a chance de você desistir depois é muito alta. Em resumo, ninguém aprende nada do dia pro outro. Se você quiser aprender a tocar um instrumento, se você quiser aprender a programar, se você quiser aprender uma língua nova, é o esforço de vários e vários dias que você fica treinando, que você se disciplina a treinar alguma coisa. Então é muito complicado a gente querer fazer mudanças radicais do dia para noite. A gente sempre tem que tentar pensar a médio e longo prazo e, obviamente, ter disciplina para praticar diariamente. A pessoa que vence na vida, seja lá o que você achar que é vencer na vida, ou a pessoa que perde na vida, as duas pessoas, tanto quem vence quanto quem perde, têm o mesmo objetivo. A diferença é o passo a passo que cada uma faz para chegar lá. Então não adianta, por exemplo, você setar um objetivo, por exemplo, de ganhar X mil reais por ano, mas se você não for disciplinado, se você não criar um hábito, se você não tiver um passo a passo para executar, para chegar lá, não vai servir de nada. Então, a grande diferença de tudo, tá entre quem vai só planejar e entre quem vai planejar e executar e persistir durante vários dias, meses ou talvez até anos para chegar nesse objetivo. Então, a grande questão dos hábitos é essa. Muitas vezes você precisa passar um tempão
vão com aquele mesmo hábito até o negócio dar certo, né? Isso vale para empreendedorismo, isso vale para qualquer coisa que você começar. Dificilmente você já vai começar perfeito, maravilhoso, dificilmente você já vai ter sucesso no que você faz desde o início. Então, se disciplinar para continuar tentando todo dia melhorar um hábito específico é um dos grandes motes aqui desse livro. Então, por exemplo, se você quer passar a ler mais, a ideia não é você se colocar um objetivo de ler 1, 2 ou 3 livros. Você tem que virar para você e falar assim: eu quero me tornar um leitor, ou seja, uma pessoa que tem o hábito de ler diariamente. Então você vai ter o pensamento, o mindset de ser um leitor, né? E todo dia você vai ler um pouco. É muito diferente, por exemplo, você dizer: eu quero ler 2 livros na semana. Você pode até ler os 2 livros na semana, se forçar, mas será que na próxima semana, será que daqui no próximo mês você vai continuar com o hábito? Então, às vezes, é muito melhor você começar pequeno, você ir lendo menos durante vários dias, por exemplo, mas manter aquele hábito. Isso vale também para esportes, isso vale para academia, isso vale para fazer corrida, para fazer natação, enfim, para aprender um instrumento musical, para aprender uma língua nova, para aprender a programar, enfim, para praticamente qualquer coisa que você queira fazer que vire um hábito. Nesse livro, você vai aprender a mapear os seus hábitos, a mapear os hábitos que você considera que são bons, os que são ruins e os que são neutros, e a criar um cronograma para tentar eliminar os hábitos ruins, para tentar massificar os hábitos bons e para tentar se decidir se você vai manter ou não os hábitos neutros. Para tentar garantir que você vai executar certinho o hábito que você planejou, é importante que você seja claro e objetivo. Então, por exemplo, não adianta você falar assim: eu quero ler mais. Se você falar que eu quero ler mais, é uma coisa extremamente comum, todo mundo diz isso: eu quero ler mais, eu quero ser rico, eu quero perder a barriga, eu quero ficar fitness. É muito subjetivo. Então a ideia é que você seja mais específico no que você quer fazer. Então, por exemplo, você vai dizer: eu quero ler 20 páginas de um livro durante o dia. Quer dizer, você definiu exatamente o que você quer fazer durante esse dia. Amanhã, talvez você coloque que, eu quero ler mais 20 páginas. E aí daqui a uma semana você coloque que, já quero ler 30 páginas. Então, quanto mais específico você for no hábito, maior é a chance de você executar aquele hábito e de depois ir subindo o nível. Outra dica que o livro te traz para melhorar a chance de você criar bons hábitos e de se manter fazendo bons hábitos é cuidar do ambiente externo. Então, por exemplo, se você está pensando em emagrecer, em diminuir o consumo de alimentos industrializados, não faz o menor sentido se você abrir sua geladeira e tiver Coca-Cola, lasanha congelada, pizza congelada, batata frita congelada, enfim, se tiver alimentos que não estão de acordo com os hábitos que você quer criar. Então, a ideia é você criar um ambiente onde efetivamente o seu contexto seja parecido com os hábitos que você quer fazer. Então, por exemplo, se você quer ser mais fitness, sua geladeira precisa ter alimentos mais saudáveis. A sua roupa de academia precisa estar num local de fácil acesso, que você chegue do trabalho, por exemplo, veja rapidamente, já troque de roupa e vá fazer seu exercício. Então, o contexto também que você está inserido ajuda ou atrapalha nessa coisa de ter disciplina para fazer os hábitos. O ótimo é inimigo do bom. Você já deve ter ouvido essa frase uma ou mais vezes, é uma frase muito dita e faz todo sentido para os hábitos. Se a gente planejar demais, se a gente ficar muito na teoria, se a gente ficar colocando muita coisa de ideia no papel e nunca executar, vai ficar muito complicado de você ter disciplina para manter um hábito e para executar ele durante dias, meses ou anos. Então, qual é que é a ideia? É que você planeje o mínimo possível, comece a executar aquele hábito e quando você for efetivamente criando aquele hábito no seu dia a dia, é que você vai aperfeiçoar. Então, muitas vezes a gente passa muito tempo mesmo planejando alguma coisa, com aquilo no papel, com aquela ideia que você acredita que é maravilhosa, mas você nunca colocar isso na prática, nada vai mudar, né? A grande diferença de quem tem ideia e de quem coloca na prática é você efetivamente no dia a dia começar a fazer. Então, muita gente, e isso a gente vê no dia a dia, às vezes a gente mesmo procrastina demais, a gente tem uma ideia legal, a gente quer fazer uma coisa legal, a gente quer fazer um exercício, a gente quer escrever mais, a gente quer ler mais, a gente quer criar um projeto fora do trabalho, um projeto pessoal, mas você fica no campo das ideias. Então, se você planejar demais, se você for preciosista demais e se você não começar a fazer, vai ser muito difícil de criar esse hábito. Olha, em resumo, Hábitos Atômicos é um livro que fala de coisas que na prática nós já sabemos. Essa questão de você tentar eliminar hábitos ruins, criar hábitos bons, né, de você fazer essa mudança na sua vida, na prática todo mundo sabe que a gente precisa fazer isso se a gente quiser melhorar como pessoa. Só que a gente esquece, a gente às vezes fica no automático e no nosso dia a dia a gente começa a fazer coisas
coisas que são totalmente improdutivas, né? Então, às vezes você chega do trabalho e ao invés de fazer alguma coisa que você queria fazer mais produtiva, você passa a noite inteira jogando videogame. E aí você entra no automático e depois de alguns meses você pensa, poxa, mas peraí, tinha um projeto que eu queria colocar pra frente, mas eu não coloquei porque todo dia eu tô jogando videogame. Ou então eu deixo de fazer exercício pra fazer alguma coisa como, sei lá, ficar assistindo Netflix e comendo sorvete. Não que eu esteja dizendo que isso é errado, mas a partir do momento que você entende que quer fazer uma coisa diferente, que quer criar um hábito diferente, mas está fazendo hábitos que vão contra aquilo, você entrou no piloto automático. Então, às vezes a gente precisa parar e pensar, será que eu tô indo pro caminho que eu quero? Então, esse livro, ele te faz realmente fazer essa reflexão, ele te dá um tapa na tua cara e te faz pensar assim, poxa, será que eu realmente estou crescendo como pessoa? Será que eu tô aprendendo alguma coisa, nem que seja 1% a cada dia? Será que continuamente eu tô aprendendo coisas novas? Ou será que eu parei no tempo? Ou será que eu estagnei? Ou será que eu tô vendo os anos passarem e eu não tô saindo do canto? Eu não tô crescendo no meu emprego? Eu não tô melhorando financeiramente? Eu não tô melhorando como pessoa? Eu não tô melhorando como marido ou como esposa? Então, esse tipo de reflexão, esse livro te faz fazer. E apesar de ele te falar coisas que na prática a gente sabe que a gente quer fazer isso, né? Quer melhorar a nossa saúde, quer melhorar a nossa forma de ver o mundo, quer criar coisas novas, mas às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia por conta da rotina. Então esse livro ele é muito interessante por conta disso, é um livro que eu indico demais para quem efetivamente quer melhorar de uma forma geral. Ler Hábitos Atômicos é o mais fácil. Difícil realmente é você colocar em prática, é você criar alguma coisa nova, criar um hábito novo, continuar fazendo aquele hábito durante todos os dias, meses ou anos e crescer 1% a cada dia em cima daquele hábito. E se você gostou desse vídeo, não esquece, por gentileza, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.